Fala, gente, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo de mitologia grega associada aos signos astrológicos. E hoje eu vou falar para vocês sobre o mito do rapto de Perséfone. Esse mito que, o meu ponto de vista, está completamente, profundamente vinculado com o signo de Escorpião. E a gente vai entender à medida que eu vou contando a história para vocês. A história começa com uma deusa chamada Deméter. A Deméter é irmã de Zeus, irmã de Hades, irmã de Netuno e por aí vai. Lá atrás, na época em que eles viviam lá, essa Deméter era responsável pela colheita das coisas, né? Ela fazia com que as sementes germinassem e as frutas aparecessem, as flores aparecessem e tudo mais. Ela era a deusa do plantio e da colheita, da vida, né? E ela tinha essa filha que chamava Perséfone. E elas eram unha e carne, né? A Deméter era enlouquecida pela Perséfone, que era a razão de viver da Deméter. E a Deméter e a Perséfone andavam pelo mundo semeando belezas. Por onde elas passavam, nasciam as frutas, as sementes, as flores, os campos ficavam todos verdes e tinha tudo muita prosperidade, vida e riqueza por onde elas passavam. Tudo isso era muito bacana. Só que acontece, né? A dona Perséfone era maravilhosa, ela era realmente de cair o queixo, todo mundo ficava enlouquecido por ela e ela era o orgulho da mãezona Deméter, né? Só que acontece, né? Nessa história toda, não era só as pessoas que estavam de olho em Perséfone. O nosso querido Hades também já estava de olho nela há algum tempo. Só que o que acontece é que ele estava apaixonado por ela. Não era só um casinho, não, ele estava apaixonado. E um dia ele chegou para Zeus e falou assim: Cara, você está ligado a Perséfone, né? Aí o Zeus, lógico, conheço, sim, bonita, né? Ele falou. Aí o Hades falou: Cara, tô apaixonado, eu preciso dar um jeito de pegar ela. Nossa, pelo amor de Deus, eu preciso pegar ela. Aí o Zeus olhou pra cara dele e falou assim: Mas vem cá, você tá ligado que Perséfone é sua sobrinha, né? Coisa feia, né? Aí o Hades virou pra ele e falou assim: Tá de brincadeira comigo, né? Você vai chamar minha atenção por causa dessas coisas. Aí o Zeus falou: tá bom, vai, você tem razão. E aí ele falou assim: Ô Zeus, é o seguinte, cara, eu tô apaixonado, eu preciso, eu quero ficar com ela de qualquer jeito, só que eu acho que ela vai fugir de mim, eu não sei qual que é, você precisa me ajudar a conquistar essa mulher. Aí Zeus falou: Tá bom, você tá amando mesmo de verdade? É isso mesmo que você quer? Ele falou: É isso que eu quero. Ele falou: Então tá bom, então eu vou te ajudar. A gente faz o seguinte: na hora que elas estiverem andando por tal lugar ali, eu vou atraindo ela plantando flores lindas. Eu sei que ela gosta de catar umas flores na rua ali, então eu vou plantando essas flores em direção ao penhasco lá perto da entrada da sua casa lá. E na hora que ela chegar perto, você vai lá e pega ela. Aí o Hades ficou pensando, ele falou: até que pode rolar desse jeito aí. Aí os Zeus falaram: beleza, então faz o seguinte, eu vou levando os narcisos ali, vou plantando, ela vai colhendo e eu vou levar ela em direção ali à entrada do Hades e você vai lá e pega ela. Ele falou: beleza. E aí foi lá Zeus e Perséfone foi colhendo as lindas flores que ele ia jogando pelo caminho, ela foi seguindo a trilha que ele colocou ali até chegar perto do penhasco. Quando ela chegou ali perto do penhasco, veio lá o Hades e blum, pegou ela, agarrou ela e levou ela para as profundezas da terra. Mas uma coisa interessante aqui, o Hades, ele nunca vinha para a superfície, era muito raro, né? Ele sempre ficava lá embaixo cuidando das coisas dele, né? E quando ele subia, ele vinha com o capacete dele que ele tinha ganhado na guerra contra Saturno dos Ciclopes, que eles tinham liberado do Tártaro, né? Que eles tinham libertado. Essa arma mágica dele fazia com que ele ficasse invisível. Então, na hora que a Perséfone chegou perto do penhasco lá e ele, bum, apareceu ali, agarrou, ela levou um baita de um susto, porque a única coisa que ela viu era um capacete de diabinho flutuando na frente dela, que ela não estava vendo o que estava acontecendo. E ela deu um baita de um berro, e quando foi tragada para debaixo da terra. Quando ela deu o berro, a Deméter ouviu ela gritando e saiu correndo em direção ao grito e na hora que chegou perto, ela só viu as flores no chão e nada de Perséfone. Aí começou, né? Perséfone, o Perséfone. E ficou procurando a Perséfone, sabe-se lá por quanto tempo. Diz a lenda que ela ficou rodando o mundo por 8 dias, 7 dias, 8 dias, alguma coisa assim. Sem comer, sem tomar banho, sem nada. Sem escovar os dentes, sem dormir, nada. É um desespero total.
O que vamos combinar aqui, né? Não é um comportamento diferente de qualquer mãe que tivesse perdido o filho, né? Imagina que a pessoa vai se preocupar com qualquer aparência ou alimentação enquanto o filho tá, sabe-se lá por aí, sabe-se lá onde, passando se sabe-se lá por o quê. Então, essa Deméter ficou vagando por muito tempo, perguntando para todas as pessoas que vinham no caminho se elas tinham avistado a Perséfone, e ninguém nunca falou nada para ela. E depois desse tempo todo vagando por aí, ela simplesmente desencanou. Desencanou. Ela se jogou num canto escuro lá e ia chorar até a morte. E o deus Hélio, que é o deus Sol, que é o deus que vê tudo, tinha visto o Hades saindo da terra e capturando Perséfone e levando lá para o fundo da terra. E ele estava com muita dó da Deméter, né? E chegou para ela e falou: olha, é o seguinte, aconteceu isso aqui. A Deméter ficou louca da vida, porque ele inclusive contou para ela que quem ajudou foi Zeus. Ela não teve dúvida, né? Ela juntou as coisas dela, foi lá no triplex, bater na porta lá e falar: você me traiu, você levou a minha filha para morar com aquele cara maluco lá embaixo lá. Então é o seguinte, enquanto você não resolver essa história, enquanto você não der um jeito nessa história aqui, eu não faço mais nada. Todo mundo vai morrer de fome lá embaixo, não vai ter ninguém para idolatrar você. Então é o seguinte, enquanto você não der um jeito, eu não faço mais nada. E ela simplesmente parou de fazer qualquer coisa. O mundo começou a morrer, não tinha mais flores, não tinha mais frutas, não tinha mais sementes, não tinha mais nada. Tá todo mundo morrendo de fome. E aí Zeus, olhando para aquela história lá, ele falou: bom, o negócio está começando a ficar complicado, eu preciso dar um jeito nisso, né? Só que ele já tinha prometido pro Hades que ele ia ajudar. E aí ficou naquele dilema. No final das contas, ele chamou Hermes para variar e falou: Hermes, chega aí, vem cá. Aí o Hermes chegou lá e falou assim: cara, dá um pulinho lá embaixo no Tártaro. Ele tá com uma ideia com o Hades, fala que eu preciso falar com ele que a gente tem que devolver a Perséfone, porque senão vai sobrar nada das coisas aqui em cima. Aí o Hermes falou assim: sério? Eu vou ter que ir lá falar? Ele não vai dar certo, você sabe como é que ele é. Ele falou: vai lá, vai lá, dá esse jeito pra mim. E foi lá o Hermes, né? E levou o recado pro Hades, que ficou louco da vida e falou: não vou devolver nada. Não, Perséfone é minha, eu não vou devolver nada não, vai ficar do jeito que tá aqui. E o Hades começou a ver que a situação estava ficando preta, que tinha gente morrendo mesmo, morrendo de fome. E o Zeus vivia dando recado, né? E um deles foi o seguinte, ele falou: cara, você tá vendo que a galera tá morrendo, mas tá morrendo mesmo. Na hora que morrer todo mundo aqui, vai todo mundo aí pra baixo, meu filho. Se você não der um jeito, você vai ficar sobrecarregado. É você que vai ter que tomar conta dessa história. Aí Hades estava já pensando, preocupada com essa história, né? Ele falou: bom, eu preciso dar um jeito preciso solucionar essa história aqui. Vamos ter que fazer um acordo, vamos ter que chegar a um acordo. Mas antes de eu contar o acordo, eu vou voltar um pouquinho na história e eu vou contar qual que foi a vivência da Perséfone entrando no Hades ali, desde o momento em que o Hades capturou ela. E aí foi lá Hades penetrando nas entranhas da terra, levando Perséfone em direção ao seu reino. E aqui fazer uma observação, né? Todas as pessoas que morriam perdiam a alma e a alma se dirigia para o Tártaro. Só que para chegar no Tártaro você precisava fazer um esqueminha ali. Logo lá embaixo, antes de você chegar nas portas lá, você tinha que atravessar um rio. E esse rio era extremamente veloz e mortífero, envenenado e cheiro de enxofre, tudo aquele monte de coisa horrível lá, né? E as almas só podiam atravessar aquilo através de um barco. E nesse barco tinha um cara que chamava Caronte. E esse Caronte só levava as almas para o outro lado se elas pagassem para ele uma moeda. Por isso que naquela época lá, os gregos enterravam os corpos com moedas, que essas moedas eram dedicadas a pagar essa passagem para o Caronte. Diga-se de passagem aqui, Caronte, carona, Caronte, entendeu? É? Sim? Enfim, aí chegou Zeus lá, né? Zeus não, né? Chegou Hades, e é lógico que ele é dono do negócio, ele não precisa pagar nada, né? Entrou no barco, o Caronte levou eles para o outro lado, terminaram uma passagem, ainda tinha uma segunda passagem, que para você passar pelas grandes portas de bronze do Tártaro, você precisava passar pelo cão de guarda do Hades. E o cão de guarda não era ninguém menos que o Cérbero. Cérbero era um cão gigantesco de 3 cabeças. Quem é mais novinho aí, assistiu Harry Potter, viu esse Cérbero lá representado no filme se não me engano, a Pedra Filosofal. Era um cão de 3 cabeças ali,
que deixava as pessoas entrarem. Ele não oferecia nenhuma resistência a quem queria entrar, mas ele não deixava ninguém sair. E é por isso que se lê muito que quem entrava no Tártaro nunca mais voltava, que nunca mais conseguia sair de lá, porque afinal de contas tinha um cachorro de 3 cabeças na porta. 3, não era uma, duas, eram 3, logo 3. Sempre dava muito trabalho ali. Só que, né, era o cachorrinho do Hades. O Hades passou, deu os tapinhas na cabeça, foi um bom menino. E trouxe, ele falou, ó, cheira bem essa aqui, que essa aqui agora vai ficar aqui com a gente, viu? Ela pode passar aqui à vontade. E a Perséfone estava toda amedrontada lá, e entraram. Quando abriu aquelas maravilhosas portas pesadas, gigantescas de bronze, deu de cara com aquele reino, né? Aquela musiquinha, né? Abre aquele mundaréu de coisa maravilhosa, né? Tudo aquele vastidão de reino, e ela ficou assim, deslumbrada com tudo aquilo que estava vendo ali. E na hora que o Hades mostrou tudo aquilo para Perséfone, ele virou para ela e falou assim: eu trouxe você aqui para ser a minha rainha. Você nunca mais vai embora, mas você tem todo o meu amor e tudo que é meu é seu. Eu não vou me forçar você em nada. Você tem o seu tempo aí de conseguir se adaptar com as coisas, mas eu não vou te forçar nada, mas isso aqui é seu, você não vai mais embora. E a Perséfone, toda virgem, literalmente, né? Ela estava toda virgem, toda morrendo de medo, toda amedrontada. Ela ficava pelos cantos ali, né? E à medida que ela foi vivendo ali dentro, ela foi conhecendo todos os seres demoníacos e todos os servos, né, do reino estavam ali. E ela começou a perceber que ela realmente ela era dona, ela era a esposa do dono. E depois de um tempo ela começou a gostar daquele negócio lá. Ela começou a perceber que ela era uma deusa, ela era uma poderosa ali embaixo, ela que mandava nas coisas. E começou a perceber que o mundo de Hades não era tão terrível quanto se imaginava. Óbvio, tinha lá as almas penadas e tudo mais. Mas ela começou a perceber que existiam outras riquezas lá dentro. Fontes de água, calor, todas as pedras preciosas, os ouro, cristal, ametistas e todas as pedras que se pode imaginar, estava tudo lá embaixo. Havia muita vida e muita riqueza dentro daquele Hades. E além de tudo, ela era poderosa ali dentro. Ela não era mais a filhinha da mamãe que ajudava no plantio das coisas. Não, não. Ela era a deusa poderosa que mandava e desmandava. Ela tomava decisões, ela falava o que fazer. Todo mundo obedecia a ela. E ela se tornou uma mulher absolutamente poderosa. Nesse meio do caminho, o Hermes apareceu ali falando, né? Falou, escuta, Papi tá falando que precisa dar um jeito nessa história, né? E o Hades também ficou meio puto com essa história e tá aquela coisa toda. Ah, mas no meio dessa história foi o seguinte, depois que Hades chegou com a Perséfone ali, ela tava com fome e ele deu uma semente de romã para ela comer. Alguns livros falam que ele deu na palma da mão e ela comeu, e alguns outros livros falam que ele enfiou dentro da boca dela e fez ela comer. Independente do que foi disso, ela comeu uma semente de romã. E aí é que aconteceu uma mágica, porque havia uma lei de que quem se alimentasse dentro do Hades nunca mais poderia sair de lá. Ele criava raiz dentro daquele lugar. E foi o que aconteceu com Perséfone. Ela comeu aquela semente de romã. Ela ingeriu a semente de romã de Hades. Olha só como isso é simbólico, né? E a partir daquele momento ela criou a raiz dela dentro daquele lugar. Conforme isso aconteceu, o Hades resolveu ceder ao pedido de Deméter. Mas como a Perséfone já tinha ingerido a semente dele, ela não poderia nunca mais não voltar. Nunca mais não voltar. Ela não poderia sair e não voltar. E aí o que ele sugeriu foi que fizesse um acordo em que a Perséfone ficasse com ele durante 3 meses e os outros 9 meses do ano ela podia voltar para a superfície e viver com Deméter. E como Zeus já estava sabendo que ela comeu a romã e contou para Deméter, a Deméter não teve nenhuma opção a não ser aceitar aquilo. E que vamos combinar que não foi nada gostoso para nenhuma das partes. Nem Hades, nem Deméter estavam satisfeitos com isso, mas eles conseguiram chegar no meio termo. E foi aí que quando a Perséfone voltou para a superfície,
que Deméter ficou super feliz e os campos voltaram a florescer de novo, com frutos, sementes e pássaros e flores, aquela coisa toda. Foi aí que nasceu o inverno e as estações do ano, porque quando a Perséfone voltava para viver com Hades, a Deméter se jogava no canto lá e nada mais acontecia, tudo ficava seco e frio no mundo. Só quando a Perséfone voltava, na primavera, é que tudo ficava mais florido de novo. Tá vendo? Foi assim que foi criadas as estações do ano. E aí todos viveram felizes para sempre. E a gente pode começar agora a pensar nos simbolismos que tem com o signo de Escorpião. Primeiro de tudo, o signo de Escorpião não é uma brincadeira, né? O signo de Escorpião, eu costumo dizer que a gente tem 11 signos e o signo de Escorpião. Não que eu sou puxar saco, mas é porque a profundidade de uma pessoa de Escorpião é muito maior, muito mais ampla do que tudo que você pode imaginar. O signo de Escorpião não sabe viver sem profundidade, não sabe viver sem vínculo, não sabe viver sem comunhão. A história é, você pega a Perséfone num lugar externo e você leva para as entranhas do mundo, lá onde existe a essência do mundo, o núcleo da Terra está lá embaixo, onde todas as riquezas existem, mas é um lugar onde poucas pessoas conseguem ter acesso porque há medo. Ninguém sabe o que acontece ali embaixo porque ninguém volta de lá. Então, o simbolismo da profundidade está muito ligado com a essência de uma pessoa, com o Sol Escorpião, com Sol e Lua Escorpião, essencialmente. Né? O ascendente Escorpião também tem essa influência. O fato da gente ter a semente implantada em Perséfone também representa a sexualidade que existe entre o escorpião e as pessoas com quem ama. O escorpião ele não consegue viver sem criar esse vínculo profundo onde amarra uma alma com a outra, que é representada através dessa ingestão da semente de romã, e que romã não foi à toa, né? Romã é a semente da prosperidade, é a fruta da prosperidade, né? E não só isso, em muitas culturas a romã aberta representa o órgão genital feminino, né? Ao símbolo da reprodução e da prosperidade, da riqueza. Romã também simboliza riqueza. E o signo de Escorpião, o mito principalmente, quando a gente fala do Hades, também está muito relacionado com riqueza. E não é só a riqueza física de dinheiro, mas é a riqueza emocional, é a riqueza da essência, é a de gerar vida. Mas o que eu acredito que seja mais importante na ligação entre esses dois símbolos é a transformação. Quando você faz com que Perséfone saia do mundo onde ela é uma virgem ingênua e ela entre na decadência, né? Ela passa pelo momento e ela vai para a sombra, ela vai para o lugar escuro e desconhecido, e lá dentro ela perde a inocência, ela perde a virgindade, ela perde a ingenuidade sobre o mundo e sobre ela mesma, e ela descobre o poder, ela descobre a força, ela descobre a capacidade que ela tem de ser alguma coisa muito mais poderosa do que uma menina, ou seja, ela se transforma, ela se transmuta, o que faz com que ela se torne absolutamente poderosa, e ela sai de dentro daquele lugar escuro como uma pessoa completamente diferente. Deméter reconhece, mas mal reconhece que ela sai de lá completamente transformada. O símbolo do escorpião, o signo de Escorpião, é o signo da transformação em si. É o signo da morte e renascimento. Um dos símbolos está muito ligado com o escorpião também é a fênix, né? Aquele pássaro mágico que morre, pega fogo e renasce das cinzas. Isso num outro vídeo eu conto. Mas ele está muito ligado com essa morte, transformação e ressurreição. Simboliza na nossa vida, seja lá de qual signo você for, um momento onde você passa por uma crise em que você sofre muito e na hora que você passa e vira e se torna uma pessoa mais experiente, mais forte, mais poderosa. Esse é o símbolo mais profundo desse mito, né? É a transformação da pessoa através da perda. A perda da inocência, a perda do lugar onde morava, a perda do convívio com a proteção da mãe, para se expor no mundo e ser realmente quem ela pode ser, uma pessoa individual,
poderosa e ciente das suas capacidades. Uma outra coisa interessante aqui é que o signo de Escorpião é um signo que é absolutamente emocional, mas para você conseguir criar o vínculo com a pessoa de Escorpião, você precisa passar por etapas onde você vai construindo a confiança que ela tem em você. E é exatamente isso que simboliza as etapas que é para que se tem de chegar no Áries. Você tem que passar pelo Caronte, depois passar pelo Cachorrão, depois passar pela Porta de Bronze. E aí lá dentro, quando você está lá dentro, você pode assumir a posição de confiança. A pessoa de Escorpião te dá essa confiança. E a gente tem que pensar que lá no Hades é a coisa mais profunda, mais essencial que existe na nossa vida. Lá dentro existe a fonte da vida no planeta, né? O núcleo da Terra faz a vida acontecer aqui dentro. O que quer dizer que se você passou por todas as etapas dentro do coração de uma pessoa de Escorpião, aproveita, minha filha, porque não é mentira. Se você tá ali e a pessoa de Escorpião fala que tá apaixonada por você, que te ama de verdade, é porque ela te ama de verdade. Não é jogo, não é brincadeira. O Escorpião ele gosta do jogo da sedução, mas quando ele seduz para sempre, pelo menos dentro dele. Por isso que quando sofre, sofre muito, porque tem muita dificuldade de lidar com a decepção, porque ele realmente se entrega profundamente, visceralmente, mais profundo que outros signos. Isso por ser uma característica, não quer dizer que os outros signos não amem, não se apaixonem, não sejam fiéis e também não queiram ser felizes para sempre, mas a característica do envolvimento é bastante diferente. Muito bem, eu podia fazer um vídeo muito mais comprido, porque ainda tem outras características do escorpião que a gente pode achar dentro do mito, mas a gente vai encerrar por aqui, porque fazer um vídeo de 2 horas só para escorpião não é bacana, né? O próximo vídeo eu vou falar para vocês de Sagitário, vou falar dos centauros e a ligação com o signo de Sagitário. Um beijo para todos, até o próximo vídeo.